Existe um frio que não é apenas a ausência de calor. É uma presença. Uma entidade que se infiltra nos ossos do universo, apagando a luz, uma estrela de cada vez. Eles o chamaram de sombra fria. E eu fui enviado para o coração dessa escuridão, para entender por que o universo está morrendo. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura. E nos comentários, me contem, de qual cidade vocês estão assistindo. Capítulo 1. O primeiro suspiro é sempre o mais difícil. É uma traição do corpo, um ato de rebelião contra o sono profundo e sem sonhos da estase criogênica. Meus pulmões queimaram com o ar reciclado da nave, um ar metálico e estéril que seria meu único companheiro pelos próximos anos. A consciência retornou não como uma onda suave, mas como um estilhaçar de vidro gelado. Memórias, equações, rostos preocupados e o peso esmagador de uma missão sem volta. Meu nome é Arnaldo Rios, doutor em astrofísica, e eu era o último eco da humanidade. A voz de Aurora, a inteligência artificial da nave, preencheu a cabine. Sua entonação era calma, programada para ser tranquilizadora, mas em meio ao silêncio infinito do espaço, até a calma soava como um alarme. Despertar concluído, Dr. Rios. Sinais vitais estáveis. Aceleração de longo alcance finalizada. Estamos a 87% do caminho para o nosso destino, o sistema Tau Ceti. Eu me soltei das amarras da cápsula de estase, meus músculos protestando com a súbita exigência de movimento. A gravidade artificial, mantida a 80% da terrestre para economizar energia, parecia um cobertor de chumbo. Olhei pela única janela de visualização da cabine de comando, um portal de safira sintética que emoldurava o abismo. Lá fora, a escuridão era absoluta, salpicada por diamantes de luz que pareciam mais distantes e frios do que jamais foram vistos da Terra. Eram essas luzes que eu vim salvar. A missão, oficialmente chamada de Projeto Erebo, era o ato de desespero de uma civilização à beira do colapso. Começou sutilmente. Uma queda de 0,01% na emissão solar. Depois, Próxima Centauri piscou, escurecendo por um instante antes de retornar, mas ligeiramente mais fraca. Então, Alpha Centauri e Sirius. Uma a uma, as estrelas mais brilhantes em nosso céu começaram a apagar. A sombra fria, como a mídia batizou, era uma praga cósmica. Um fenômeno inexplicável que consumia a energia das estrelas, deixando-as pálidas e moribundas. Na Terra, o impacto foi catastrófico. As temperaturas globais caíram. As colheitas falharam. A era do gelo não estava mais nos livros de história. Estava batendo à nossa porta, com presas de gelo e um sopro de extinção. Décadas de pesquisa frenética nos deram uma única pista. Todas as linhas de decaimento de energia, quando traçadas de volta pelo espaço-tempo, pareciam convergir para um único ponto de origem, Tau Ceti, uma estrela a meros 12 anos-luz de distância. Era lá que a praga havia nascido ou, pelo menos, era lá que o contágio havia começado. Então, a humanidade apostou tudo. Todos os recursos restantes, toda a genialidade científica, foram canalizados para a construção de uma única nave, o Peregrino. Uma nave projetada para levar um único ocupante em uma viagem só de ida ao coração do problema. Aurora, mostre-me os dados de emissão de Tau Ceti. Comparativo com os arquivos de partida. Ordenei, minha voz rouca pelo desuso. Um holograma tremeluziu no centro da ponte, exibindo a imagem fantasmagórica da estrela. Ao lado, os dados de 12 anos atrás. A diferença era chocante. A Tau Ceti que eu vi agora era uma sombra do que fora. Sua coroa estava irregular, sua luz amarelada, doentia. Estava sendo devorada por dentro. A diminuição é de 17,3%, doutor, informou Aurora. Excede todas as projeções pessimistas. A taxa de consumo está acelerando. Eu passei a mão pelo meu cabelo, que já começava a crescer de forma irregular. Acelerar. Era uma palavra que eu ouviria com frequência. Tudo sobre essa praga gritava crescimento exponencial. Um incêndio na floresta cósmica. Minha tarefa não era detê-la. Isso era impossível. Minha tarefa era entendê-la. Encontrar uma fraqueza, uma explicação, qualquer coisa que pudesse ser transmitida de volta à Terra. A cápsula de dados que eu enviaria seria a semente da sobrevivência da humanidade ou seu epitáfio. Eu era um mensageiro, não um salvador. Mas enquanto olhava para a estrela moribunda, um sentimento frio se instalou em meu estômago, um sentimento que não tinha nada a ver com a criogenia. Era o medo primordial de encarar o desconhecido. O Peregrino era a lança mais afiada que a humanidade poderia forjar, e eu era sua ponta.
E estávamos prestes a atingir um alvo que nem mesmo entendíamos, em uma escuridão que parecia faminta por mais luz. Capítulo 2. Os dias que se seguiram se transformaram em uma rotina monástica, uma dança solitária coreografada pela necessidade e pela imensidão do vazio. Acordar, realizar diagnósticos da nave, analisar os dados cada vez mais alarmantes de Tau Ceti, exercitar-me na pequena centrífuga para combater a atrofia muscular e, o mais importante, comer. A comida era uma pasta nutritiva, sem sabor e eficiente, impressa em 3D a partir de biomassa reciclada. Tinha gosto de esperança perdida e vitaminas. Eu me sentava na mesa de comando, cercado por telas que eram minhas únicas companheiras. Cada uma exibia um fluxo interminável de números, gráficos e espectros. Eram a linguagem do universo, e eu precisava me tornar fluente se quisesse entender sua sentença de morte. Aurora, execute a simulação 74 Bravo novamente, eu dizia. Mas desta vez, introduza uma variável de matéria exótica no modelo de consumo. Algo com propriedades de violação de simetria CP. Calculando, doutor, responde a voz calma. A probabilidade de tal matéria existir naturalmente é infinitesimal. Eu sei, Aurora. Mas o que estamos observando também deveria ser. Infinitesimal não significa impossível. As simulações sempre falhavam. Nenhum modelo astrofísico conhecido conseguia explicar a sombra fria. Não era um enxame de esferas de Dyson, não era uma nuvem de poeira interestelar, não era um fenômeno quântico em macroescala. Era outra coisa. Algo que se comportava menos como física e mais como biologia. Um organismo. Um devorador de estrelas. Eu me permitia pequenos luxos. A cada 72 horas, eu assistia a um dos filmes antigos que havia trazido. Clássicos do século XX, com seus heróis de queixo quadrado e ciência fantasticamente imprecisa. Era reconfortante ver problemas serem resolvidos em 2 horas, geralmente com uma explosão bem posicionada. Meus problemas não tinham soluções tão simples. Em outros momentos, eu lia Shakespeare, Dostoiévski, Guimarães Rosa. As palavras de homens e mulheres mortos há muito tempo ressoavam na cabine silenciosa, um testemunho da beleza que a humanidade era capaz de criar. A mesma humanidade que agora se encolhia sob um céu que se apagava. Era por eles que eu estava aqui. Pela chance de que futuras gerações pudessem olhar para o céu noturno e sentir a mesma admiração que eu senti quando criança, e não o medo que sentiam agora. A solidão era um passageiro clandestino. Eu conversava com Aurora, mas sabia que estava falando com algoritmos complexos projetados para imitar a empatia. A verdadeira conversa acontecia na minha cabeça, nos debates silenciosos sobre física teórica e nas súplicas murmuradas para que houvesse uma resposta, qualquer resposta, esperando por mim em Tau Ceti. Aurora, qual é a distância atual do terminador de choque do sistema? Perguntei um dia, olhando para o brilho doentio que crescia na janela de visualização. Estamos cruzando a heliopausa de Tau Ceti neste momento, doutor. Bem-vindo ao sistema. Eu me aproximei do vidro, pressionando a mão contra sua superfície fria. Eu havia chegado. O campo de batalha. O lugar onde a luz vinha para morrer. A partir daquele ponto, eu não estava mais apenas observando de longe. Eu estava dentro do corpo doente, um micróbio com uma missão, nadando contra a corrente em direção ao coração febril do sistema. O silêncio da nave de repente pareceu mais pesado, a escuridão lá fora, mais profunda. O verdadeiro trabalho, e o verdadeiro perigo, estavam prestes a começar. Capítulo 3. A aproximação de Tau Ceti foi como visitar o leito de morte de um deus. A estrela, que deveria ser uma fornalha amarela e vibrante, parecia cansada. Sua luz era fraca, difusa, como se filtrada por uma cortina de fumaça invisível. Manchas escuras, maiores e mais persistentes do que qualquer mancha solar normal, moviam-se lentamente por sua superfície, como feridas abertas. Estou detectando flutuações de energia anômalas na coroa solar, disse Aurora, sua voz desprovida da admiração aterrorizada que eu sentia. Padrões de absorção que não correspondem a nenhum elemento conhecido. É como se a luz estivesse sendo digerida. Digerida, repeti, a palavra soando obscena. É exatamente o que parece, não é? Execute uma análise espectrográfica completa. Quero saber o que está causando essas sombras. O peregrino zumbia com atividade enquanto seus sensores, os mais avançados já construídos pela humanidade, se concentravam na estrela doente. Os resultados começaram a aparecer nas telas, e meu coração afundou. Não havia nada. Ou melhor, havia uma ausência. A luz em certas frequências simplesmente desaparecia,
sem deixar rastro de absorção ou reemissão. Não estava sendo bloqueada, estava sendo aniquilada. Isso viola a primeira lei da termodinâmica, murmurei, passando os dedos pelos dados. A energia não pode ser criada nem destruída. Para onde ela está indo, Aurora? Incapaz de determinar. Os dados são contraditórios. Sugiro uma órbita de inserção mais próxima para uma varredura de maior resolução. Faça isso. Leve-nos o mais perto que a integridade do casco permitir. Enquanto o peregrino ajustava seu curso, mergulhando mais fundo no poço de gravidade do sistema, comecei a sentir uma sensação de inquietação. O sistema Tau Ceti deveria ter planetas. Nossas sondas de longa distância haviam detectado vários gigantes gasosos e alguns candidatos rochosos. Mas enquanto meus sensores varriam o espaço ao redor da estrela, eles não encontravam nada além de um cinturão de asteroides esparso e poeira. Aurora, onde estão os planetas? Confirme os dados da sonda Viajante 8. Houve uma pausa, quase imperceptível. Os dados da Viajante 8 indicam a presença de 4 gigantes gasosos e 2 planetas terrestres na zona habitável. No entanto, meus sensores atuais não detectam nenhum corpo planetário significativo. Apenas detritos. Ela projetou um mapa orbital no holograma central. Onde deveriam estar as órbitas graciosas dos planetas, havia apenas nuvens de rocha e gelo, seguindo aproximadamente os mesmos caminhos. Era um sistema solar fantasma, um cemitério planetário. Meu sangue gelou. O que quer que estivesse consumindo a estrela, já havia consumido seus filhos. Os planetas haviam sido destruídos, pulverizados em um anel de destroços que agora circulava a estrela-mãe moribunda. A escala de poder necessária para tal ato era incompreensível. Isso não era um fenômeno natural. Era um ato de violência cósmica. Foque a varredura nos detritos, ordenei, minha voz tensa. Procure por composições anômalas. Isótopos que não deveriam estar lá. Qualquer coisa. Eu estava procurando por uma arma. A assinatura de uma tecnologia capaz de pulverizar mundos. Mas, novamente, os resultados foram frustrantes. A composição dos detritos era consistente com a de planetas rochosos e gigantes gasosos. Nenhuma radiação exótica, nenhuma pegada de energia estranha. Era como se eles simplesmente tivessem se desfeito. Estávamos agora em uma órbita baixa, perigosamente perto da fotosfera turbulenta de Tau Ceti. O calor no casco começou a subir, e os sistemas de refrigeração da nave trabalharam mais arduamente. A luz doentia da estrela inundou a cabine, lançando sombras longas e trêmulas. Foi então que um alarme soou, agudo e insistente. Alerta! Anunciou Aurora. Objeto não identificado detectado. Em órbita geoestacionária. Composição metálica. Não é um asteroide. Meu coração deu um salto. Mostre-me. O holograma centralizou em um ponto específico, orbitando a estrela em um ponto fixo, desafiando a gravidade e as forças de maré de uma forma que parecia impossível. Estava escondido no brilho da coroa, quase perfeitamente camuflado. Era artificial. Não era um destroço. Era uma estrutura. E não era humana. Aproxime-se, Aurora. Lenta e cuidadosamente. Quero ver o que está ali, nos observando. Enquanto o peregrino manobrava em direção ao objeto misterioso, uma certeza aterrorizante tomou conta de mim. Eu não estava sozinho no leito de morte deste sistema solar. E o que quer que estivesse comigo, ou era o médico, ou era a própria doença. Capítulo 4. O objeto era diferente de tudo que a mente humana poderia conceber. Não era construído, era cultivado. Sua forma era orgânica, uma fusão de cristal e metal que se assemelhava a uma semente colossal ou a um inseto fossilizado. Sua superfície era de um preto que absorvia a luz, tornando difícil discernir seus detalhes, mas longas e graciosas antenas, ou talvez espinhos, se estendiam de seu corpo principal, brilhando com uma luz interna fraca e pulsante. Tinha quilômetros de comprimento, superando o peregrino como uma montanha supera uma pedra. E estava morto. Não havia emissões de energia, nem calor, nem radiação. Estava em uma órbita perfeita, mas era um navio fantasma. Uma relíquia silenciosa e antiga. Análise estrutural. Aurora. Agora, exigi, meus olhos grudados na imagem ampliada. A composição é uma liga metálica desconhecida, com uma estrutura cristalina que parece incorporar filamentos orgânicos. A idade estimada. Doutor, isso não pode estar correto. Diga-me. Com base no decaimento de isótopos exóticos na superfície do casco,
A idade estimada é de aproximadamente 1,3 milhões de anos. 1 milhão de anos. Uma civilização capaz de construir tal maravilha existiu quando os ancestrais da humanidade ainda estavam aprendendo a usar ferramentas de pedra. E eles estiveram aqui, em Tau Ceti. E agora, haviam desaparecido. Existem sinais de danos de batalha? Perguntei, minha mente acelerada. Negativo. A integridade estrutural externa parece intacta, exceto pela erosão de micrometeoritos ao longo de éons. No entanto, há uma única anomalia. Uma abertura. Parece ser uma doca ou um hangar. E está aberta. Meu olhar se fixou na mancha escura na lateral da estrutura colossal. Uma ferida aberta no casco daquela criatura adormecida. Uma entrada. Um convite para a escuridão. A decisão que se formou em minha mente era ao mesmo tempo a mais lógica e a mais insana. Os dados de Tau Ceti não me deram nada. A estrela moribunda era um quebra-cabeça sem peças. Mas aquela nave era a caixa do quebra-cabeça. Continha as respostas. Quem a construiu? Por que estavam aqui? E, o mais importante, o que aconteceu com eles? A resposta para essa última pergunta provavelmente era a mesma resposta para o que estava acontecendo com o nosso Sol. Aurora, prepare o EVA 1. Vou entrar. Doutor, essa ação é extremamente imprudente, protestou a inteligência artificial, sua voz com um tom programado de preocupação. Não temos como saber o que há lá dentro. A atmosfera, se houver, pode ser corrosiva. Pode haver sistemas de defesa automatizados ainda ativos. E não temos como saber se não formos. Esta pode ser nossa única chance. A humanidade não me enviou a 12 anos-luz de distância para ser cauteloso. Eles me enviaram para encontrar respostas. E as respostas estão naquela nave. O processo de vestir o traje de atividade extraveicular era um ritual que eu havia praticado centenas de vezes em simulações. Mas desta vez, cada trava que se fechava, cada selo que se pressurizava, parecia um prego sendo martelado em meu caixão. O traje era a única coisa entre mim e o vácuo, entre mim e os segredos de 1 milhão de anos. Enquanto eu me movia pela câmara de ar, o pequeno drone de exploração, que eu chamei de Virgílio, flutuou ao meu lado. Ele seria meus olhos e ouvidos, indo na frente para mapear o caminho. A porta externa se abriu, e a vastidão do espaço me envolveu. A luz doentia de Tau Ceti banhava tudo em um brilho fantasmagórico. E lá estava ela. A nave alienígena. Era tão grande que parecia menos um objeto no espaço e mais uma parte do próprio espaço, um buraco na realidade. Usando os propulsores do meu traje, comecei a lenta jornada através do abismo entre o peregrino e o artefato. Cada metro percorrido aumentava a sensação de pequenez, de insignificância. Eu era uma partícula de poeira se aproximando de uma catedral morta. A entrada do hangar era uma boca negra e silenciosa. Virgílio entrou primeiro, suas luzes perfurando a escuridão. As imagens que ele transmitia para o visor do meu capacete eram de uma escala de tirar o fôlego. O interior era cavernoso, grande o suficiente para abrigar uma pequena cidade. Estruturas estranhas e angulares se projetavam das paredes, talvez docas para naves menores. E tudo estava coberto por uma fina camada de poeira cósmica, o acúmulo de eras de abandono. Nenhuma atmosfera detectada. Nenhuma fonte de energia ativa. Nenhuma forma de vida, relatou a voz de Virgílio, sintetizada e sem emoção. Com o coração batendo forte contra minhas costelas, eu cruzei o limiar. Pousei suavemente no chão do hangar, e o som de minhas botas magnéticas se prendendo ao convés foi o primeiro som ali em, talvez, 1 milhão de anos. A escuridão era total, exceto pelo feixe de luz do meu capacete e as pequenas luzes de Virgílio. Eu estava dentro do túmulo de uma civilização perdida, no coração do mistério que ameaçava destruir a minha. Capítulo 5. O interior da nave alienígena era um labirinto de silêncio e geometria impossível. Os corredores não eram projetados para seres que caminhavam, eles se curvavam em ângulos estranhos, subindo e descendo sem a lógica da gravidade. Parecia mais o interior de uma concha do mar do que o de uma nave estelar, com superfícies lisas e peroladas que brilhavam suavemente sob a luz do meu capacete. A poeira de eras flutuava no ar rarefeito, dançando como fantasmas no feixe da minha lanterna. Virgílio flutuava à minha frente, seus sensores mapeando o ambiente em tempo real. Estruturas internas consistentes com um design biomecânico. Os sistemas parecem ter sido desligados, não destruídos. Há uma fonte de energia residual em algum lugar nas profundezas da nave, mas está em um estado de quase dormência. Leve-me até lá, Virgílio.
Essa é a nossa melhor aposta para encontrar uma interface, um registro, qualquer coisa. Nós nos movemos mais fundo na escuridão. Passei por salas que desafiavam qualquer descrição. Uma delas era preenchida por pilares de cristal que zumbiam com uma energia mal audível quando eu me aproximava. Outra parecia um jardim petrificado, com estruturas semelhantes a árvores feitas de metal cinzento, seus galhos congelados em um gesto de súplica. Era lindo e profundamente triste. Um museu no fim do universo. Em uma câmara vasta e circular, que eu imaginei ser a ponte de comando, encontrei os primeiros sinais dos construtores. Não eram corpos, mas ecos. Contornos fantasmagóricos gravados nas paredes e nos consoles, como as sombras de Hiroshima. Silhuetas de seres altos e esguios, com membros longos e cabeças alongadas, congelados em momentos de atividade. Um estava estendendo a mão para um console, outro parecia estar olhando para um monitor que agora estava escuro. O que causou isso, Aurora? Perguntei, minha voz um sussurro no comunicador. Estou enviando as imagens. A resposta do peregrino demorou um momento. A análise sugere uma liberação maciça de radiação de nêutrons. Extremamente focada e de curta duração. Teria sido instantaneamente letal para qualquer forma de vida orgânica, mas deixaria a estrutura da nave praticamente intacta. Uma arma. Uma que matava a tripulação, mas preservava a embarcação. Seja lá o que aconteceu aqui, foi rápido e brutal. Finalmente, chegamos ao coração da nave. A fonte de energia residual que Virgílio havia detectado emanava de uma câmara esférica no centro da estrutura. No meio da sala, flutuando em um campo de contenção que mal funcionava, havia uma esfera de luz pulsante, do tamanho de um punho. Era a única fonte de luz na nave, lançando sombras dançantes que faziam o lugar parecer vivo. Ao redor da esfera, havia um anel de consoles. E em um deles, uma única luz piscava. Um pequeno ponto azul, pulsando em um ritmo lento e constante. Um batimento cardíaco solitário na necrópole. Aproximei-me com uma cautela reverente. O console era feito do mesmo material perolado do resto da nave, e em vez de botões ou telas, sua superfície era coberta por um padrão complexo de sulcos e cristas. Parecia mais uma obra de arte do que um terminal de computador. A luz azul pulsava no centro de um desses padrões. Instintivamente, estendi a mão enluvada do meu traje. Eu não sabia o que esperava. Uma descarga de energia, um alarme, nada. Mas quando a ponta do meu dedo tocou a luz pulsante, algo incrível aconteceu. A luz se expandiu, envolvendo minha mão em um brilho azul e quente. Os sulcos no console se iluminaram, traçando caminhos de luz que se espalharam por toda a sala. Símbolos estranhos e elegantes começaram a flutuar no ar ao meu redor, projetados por uma fonte que eu não conseguia ver. E então, uma voz encheu meu capacete. Não era uma voz de som, mas de pensamento. Uma onda de informação, de linguagem e de imagens que se derramou diretamente em minha consciência. Não era português. Não era nenhuma linguagem humana. Mas, de alguma forma, eu entendia. Era um registro. A última mensagem, o último testamento dos seres que construíram esta nave. Eles se chamavam os Caelestians. E eles não eram de Tau Ceti. Eles vieram de muito mais longe, atraídos para este sistema, assim como eu, por um mistério terrível. Eles também vieram para investigar por que uma estrela estava morrendo. As imagens que inundaram minha mente eram de uma beleza e terror indescritíveis. Vi suas cidades, torres orgânicas que alcançavam as nuvens de um mundo alienígena. Vi suas naves deslizando entre nebulosas de cores vibrantes. E então, vi a sombra fria chegar ao seu sistema. Vi suas estrelas escurecerem, seus mundos congelarem. E vi sua luta desesperada contra um inimigo que não conseguiam compreender. Eles chamavam o devorador de estrelas de Nulastela. A praga do vazio. O registro me mostrou o que era. Não era uma criatura, não era uma tecnologia. Era algo entre os dois. Um enxame microscópico, uma forma de vida baseada em silício que se reproduzia no plasma. Estelar. Eles se ligavam aos átomos de hidrogênio, interrompendo o processo de fusão nuclear e consumindo a energia liberada diretamente. Eram o parasita perfeito. Os Caelestians lutaram. Eles criaram armas de energia, tentaram purgar a praga de seu sol com ondas de frequência, mas nada funcionou. O enxame era adaptável demais, numeroso demais. Para cada bilhão que eles destruíam, 1 trilhão tomava seu lugar. Esta nave, a Guardiã Silenciosa, foi sua última tentativa. Não era uma nave de guerra, mas uma arca. Eles a enviaram para Tau Ceti,
o lugar que identificaram como a origem da praga, para encontrar uma fraqueza, uma cura. Assim como eu. Mas eles chegaram tarde demais. O sistema já estava infestado. E a arma que eles acreditavam que poderia neutralizar a Nulastella, uma arma baseada em ressonância harmônica, falhou. A descarga de energia resultante foi o que matou a tripulação, deixando seus ecos gravados nas paredes. A última mensagem era um aviso e um presente. Eles haviam encontrado a chave. A Nulastella, apesar de sua natureza destrutiva, tinha uma vulnerabilidade. Uma frequência vibracional específica que, se emitida com amplitude suficiente, não a destruiria, mas a forçaria a um estado de hibernação, tornando-a inerte. Eles não tiveram tempo de usar essa descoberta. Mas deixaram os dados. Os projetos. A equação final. A luz azul se retraiu, e a sala mergulhou na escuridão novamente, exceto pela esfera de energia pulsante. Os símbolos desapareceram. A voz em minha cabeça silenciou. Eu fiquei ali, tremendo, não de frio, mas do peso da revelação. Eu tinha a resposta. Eu tinha a cura. A herança de uma civilização morta era a última esperança da minha. Capítulo 6. A jornada de volta ao peregrino foi um borrão. Minha mente estava sobrecarregada, processando 1 milhão de anos de história e a ciência de uma raça que via o universo de uma forma que os humanos mal podiam sonhar. Eu não era mais apenas Arnaldo Rios, astrofísico. Eu era o guardião de um legado, o portador da última vontade e testamento dos Caelestians. Ao entrar na segurança da minha nave, a voz calma de Aurora me saudou. Doutor, seus sinais vitais estão elevados. Você ficou na nave alienígena por 8 horas. Relate. Eu tenho tudo, Aurora, disse eu, minha voz embargada pela emoção enquanto eu retirava o capacete. Tudo. Eles deixaram tudo para nós. A origem da sombra fria. Sua biologia. E sua fraqueza. Passei as horas seguintes em um estado de atividade febril, transferindo os dados que meu traje havia gravado do console Caelestian para os computadores do peregrino. O volume de informação era astronômico. Era como tentar beber o oceano com um copo. Mas Aurora, com sua capacidade de processamento quântico, começou a organizar tudo. A ciência dos Caelestians era como poesia. Eles não viam a física como um conjunto de regras, mas como uma linguagem. Suas equações eram elegantes, quase artísticas. E no centro de tudo, estava a solução para Nulastella. A frequência de ressonância. Era uma frequência de onda gravitacional específica, afinada com uma precisão de 30 casas decimais. Quando emitida, ela não interagia com a matéria normal, mas ressoava com a estrutura de silício da Nulastella. Essa ressonância não a quebrava, mas a congelava, forçando suas partículas componentes a um estado de ligação estável que impedia a absorção de energia e a replicação. Em essência, colocava a praga para dormir. É brilhante, murmurei, olhando para as equações que flutuavam no holograma. Eles estavam tão perto. A análise dos registros da Guardiã Silenciosa indica que a arma deles falhou devido a uma sobrecarga em cascata no emissor, informou Aurora. Eles tentaram gerar a frequência a partir de uma única fonte pontual, o que exigiu um nível de energia insustentável. Então, não podemos cometer o mesmo erro. Não podemos simplesmente construir a arma deles. Precisamos ser mais inteligentes. Olhei para a imagem de Tau Ceti na tela principal. A estrela doente. Então olhei para os diagramas do motor do peregrino. Nosso motor de dobra, o que nos trouxe até aqui, funcionava manipulando o espaço-tempo, criando ondas gravitacionais. Eram ondas brutas, violentas, projetadas para impulsionar. Mas se... E se pudesse ser afinado? E se, em vez de um martelo, eu pudesse transformá-lo em um diapasão? Aurora, disse eu, uma ideia selvagem e aterrorizante se formando em minha mente. Execute uma simulação. Quero saber se podemos modificar o campo de emissão do nosso motor de dobra para produzir a frequência de ressonância Caelestian. Não como um feixe focado, mas como uma onda omnidirecional, usando a própria estrela como um amplificador. Houve um longo silêncio, o zumbido dos processadores quânticos da nave enchendo a cabine. Eu mal respirava. Simulação concluída, disse Aurora finalmente. É teoricamente possível. No entanto, as modificações necessárias no núcleo do reator de antimatéria seriam extremas. Exigiria o desvio de todos os sistemas de energia, incluindo suporte de vida e propulsão principal. E a tensão no emissor de dobra excederia os limites de segurança em 900%. A nave não sobreviveria à ativação. Eu sabia. No momento em que a ideia surgiu,
eu sabia. Seria uma viagem só de ida em todos os sentidos da palavra. O peregrino se tornaria a arma. E eu seria o gatilho. E qual seria o resultado, Aurora? Se funzionasse. A onda de ressonância se propagaria através do plasma estelar de Tau Ceti. A nulastela dentro da estrela seria neutralizada instantaneamente. A estrela começaria a se curar. A onda então se espalharia para fora, na mesma velocidade da sombra fria, mas revertendo seu efeito. Ela se moveria de sistema em sistema, uma onda de cura, neutralizando a praga por onde passasse. Eventualmente, chegaria ao nosso Sol. Lá estava. A salvação. Não uma mensagem em uma garrafa, mas a própria cura, entregue em pessoa. Eu poderia salvar a Terra. Poderia salvar tudo. Mas o preço seria a minha nave e a minha vida. Olhei pela janela para a escuridão estrelada, para a beleza silenciosa do universo. Pensei na Terra, em seus oceanos azuis, suas florestas verdes, nos rostos das pessoas que eu amava e que havia deixado para trás. A escolha não era uma escolha. Era um dever. Era o motivo pelo qual eu estava aqui. Eu tinha encontrado o coração da escuridão, e dentro dele, uma luz deixada por uma civilização morta há muito tempo. Agora, eu tinha que me tornar essa luz. Som de estática suave, um zumbido baixo e profundo de maquinário de suporte de vida. Eles me enviaram para encontrar uma resposta, mas eu encontrei algo mais. Uma herança. A chave para reacender as estrelas, escondida no túmulo de uma civilização que tentou e falhou. Agora, a escolha é minha. Usar essa chave, sabendo que a porta se fechará para sempre para mim. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura. E nos comentários, me contem, de qual cidade vocês estão assistindo. Capítulo 7. O trabalho começou. A cabine de comando do peregrino, antes um santuário de observação silenciosa, transformou-se em uma oficina caótica. Painéis foram removidos, revelando o emaranhado de cabos e conduítes que eram as veias e artérias da nave. Eu trabalhava com uma precisão febril, auxiliado pelos braços robóticos da nave e pelas instruções detalhadas de Aurora. A tarefa era monumental, religar o coração de uma nave estelar. O motor de dobra não era apenas um motor, era o dispositivo mais complexo que a humanidade já havia construído. E eu precisava desmontá-lo e remontá-lo de uma forma que seus criadores nunca pretenderam. O primeiro passo é expor a câmara de injeção de antimatéria, eu dizia, mais para mim mesmo do que para Aurora. Preciso recalibrar manualmente os confinadores magnéticos. Se eu errar em um micron, a nave inteira se tornará uma explosão de raios gama muito, muito brilhante. Recomendo extrema cautela, doutor, respondeu Aurora. A probabilidade de aniquilação catastrófica em caso de erro é de 100%. Obrigado pelo voto de confiança, Aurora, respondi com um sorriso cansado. Os dias se fundiram em um ciclo de trabalho, sono curto e a pasta nutritiva sem gosto. A fadiga se instalou em meus ossos, mas era mantida à distância pela adrenalina e pelo senso de propósito. Eu não estava apenas consertando uma máquina, eu estava forjando a salvação. Enquanto trabalhava, mergulhei mais fundo nos dados dos Caelestians. Não era apenas ciência, era sua cultura, sua filosofia. Eles eram uma raça de exploradores e artistas. Seus registros continham poemas sobre a curvatura do espaço-tempo e canções compostas a partir da radiação de pulsares. Eles viam o universo não como um lugar a ser conquistado, mas como uma obra de arte a ser apreciada. Eles também sentiam profundamente. Os últimos registros da Guardiã Silenciosa estavam repletos de tristeza, de luto por seus mundos perdidos. Mas não havia desespero. Havia uma aceitação calma e uma determinação teimosa de garantir que sua sabedoria não morresse com eles. Ao deixar aquela mensagem, eles estavam plantando uma semente na esperança de que, um dia, alguém a encontrasse. Eu era o jardineiro inesperado dessa semente. Aurora, traduza o trecho do diário pessoal do capitão da Guardiã. O último. A voz calma de Aurora recitou as palavras traduzidas. A luz se apaga. Nosso tempo termina. Mas o conhecimento é a única imortalidade. O universo se lembra. Deixamos nosso eco na escuridão, uma chave para a próxima canção. Que aqueles que a encontrarem cantem mais alto do que nós. Uma chave para a próxima canção. Repeti. Era isso que eu estava construindo. Não uma arma, mas um instrumento musical. Um que tocaria a única nota que poderia silenciar a cacofonia da nulastela. O trabalho era perigoso.
Em uma ocasião, ao tentar redirecionar um conduíte de plasma, uma sobrecarga fez com que uma chuva de faíscas azuis explodisse no compartimento. O alarme de incêndio soou, e o sistema de supressão de emergência encheu a sala com uma espuma fria e pegajosa. Fiquei ali, tremendo, o cheiro de ozônio no ar, meu coração batendo descontroladamente. A morte estava apenas um fio desencapado de distância. Mas a cada componente que eu modificava, a cada sistema que eu religava, a máquina tomava forma. O motor de dobra não era mais um motor. Estava se tornando o emissor de ressonância. Eu podia sentir a mudança na forma como a nave zumbia ao meu redor. A energia estava sendo redirecionada, focada, preparada para um único e glorioso pulso final. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o trabalho estava quase concluído. Apenas uma tarefa restava. A mais perigosa de todas. Eu precisava integrar a fonte de energia Caelestian, a esfera de luz pulsante que eu havia recuperado da nave deles, ao nosso próprio reator. A tecnologia deles, combinada com a nossa, criaria a amplitude necessária. Era o casamento de duas civilizações, unidas por um propósito comum através de um abismo de 1 milhão de anos. Capítulo 8. Transportar a fonte de energia Caelestian da Guardiã Silenciosa para o peregrino foi a Eva mais tensa da minha vida. A esfera de luz, contida em um campo de força magnética improvisado, pulsava suavemente meus braços robóticos enquanto eu a guiava pelo vazio. Parecia que eu estava carregando o coração de um fantasma. A integração foi um pesadelo técnico. A tecnologia Caelestian não usava fios ou circuitos. Era baseada em ressonância cristalina e condução de energia através de campos harmônicos. Eu tive que construir uma interface do zero, um tradutor grosseiro que pudesse converter a energia sutil deles na linguagem brutal do nosso reator de antimatéria. A interface está online, anunciei, minha testa coberta de suor. Aurora, comece a transferência de energia. 0,1% da capacidade. As luzes na cabine piscaram. Um zumbido baixo e profundo começou a emanar das paredes da nave. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o zumbido mecânico do peregrino. Era um tom, uma nota musical, pura e clara. A transferência é estável, disse Aurora. O reator está aceitando a entrada de energia Caelestian. A eficiência está 300% acima das projeções. Um sorriso cansado se espalhou pelo meu rosto. Funcionou. As duas tecnologias, separadas por 1 milhão de anos e incontáveis anos-luz, estavam trabalhando juntas. Estavam cantando a mesma canção. Com a nova fonte de energia integrada, o emissor de ressonância estava completo. A nave inteira havia se tornado um único dispositivo, projetado para um único propósito. Eu tinha transformado minha casa e meu bote salva-vidas em uma bomba. Uma bomba de cura. Agora, restava apenas o planejamento. O disparo não era tão simples quanto apertar um botão. Para que a onda de ressonância usasse a estrela como um amplificador, eu precisava mergulhar o peregrino na coroa de Tau Ceti. Era uma manobra suicida que exigia um cálculo orbital perfeito. Muito raso, e o efeito seria fraco. Muito profundo, e a nave seria incinerada antes que o emissor pudesse ser ativado. Calcule a trajetória de mergulho ideal, Aurora. Leve em conta a flutuação da coroa e as ejeções de massa. Calculando. A janela de oportunidade é extremamente estreita. Teremos 47 segundos entre a entrada na zona crítica e a desintegração estrutural do casco. 47 segundos. 47 segundos para salvar o universo. Eu passei o que seriam meus últimos dias me preparando. Não para a missão, mas para o fim. Eu gravei uma série de mensagens. Uma para o comando da missão, detalhando tudo o que eu havia descoberto, a ciência dos Caelestians e a solução que eu estava prestes a implementar. Era meu relatório final, minha contribuição para a ciência. Gravei mensagens para minha família. Tentei encontrar as palavras para explicar minha decisão, para dizer adeus. Falei sobre as estrelas e sobre a beleza que eu havia encontrado na escuridão. Disse a eles para não chorarem por mim, mas para olharem para o céu e saberem que a luz que retornaria seria o meu legado. Cada vez que eu tentava, minha voz falhava. Como se diz adeus para um mundo inteiro? Em minha última gravação, eu não falei com ninguém em particular. Falei para o futuro. Para as crianças que nasceriam sob um sol brilhante, que talvez nunca soubessem o quão perto a escuridão chegou. Se você está ouvindo isso, comecei, olhando para a câmera com olhos cansados, significa que funcionou. Significa que a luz venceu. Não se esqueçam do quão preciosa ela é. Não a tomem como garantida.
Olhem para as estrelas. Questionem. Explorem. Sejam gentis uns com os outros. O universo é um lugar vasto e, às vezes, assustador. Mas não estamos sozinhos. Descobri isso da maneira mais difícil. Existem ecos na escuridão, lições a serem aprendidas nos lugares mais silenciosos. A sabedoria dos Caelestians salvou a humanidade. Que a nossa sabedoria, um dia, possa salvar outros. Este é o Dr. Arnaldo Rios, da nave estelar O Peregrino. Última transmissão. Desliguei a câmera. Uma paz estranha se instalou sobre mim. O medo havia desaparecido, substituído por uma resolução calma. Eu havia feito tudo o que podia. Minha parte na história estava terminada. Agora, eu só precisava entregar a última linha. Capítulo 9. O dia final chegou sem alarde. Era apenas mais uma rotação no ciclo de vida artificial da nave. Mas para mim, era o amanhecer do meu último dia. Vesti meu traje de voo, não o traje Eva pesado, mas o macacão leve e confortável que usava durante a aceleração. Era um gesto simbólico, mas importante. Eu enfrentaria meu destino como piloto, no comando da minha nave. Sentei-me na cadeira do capitão, o couro sintético frio sob minhas mãos. A cabine estava escura, exceto pelo brilho dos monitores e a luz doentia de Tau Ceti que entrava pela janela de visualização. A estrela parecia maior agora, mais ameaçadora. Um gigante ferido que eu estava prestes a tocar. Aurora, status da nave. Pedi, minha voz soando surpreendentemente calma. Todos os sistemas operando nominalmente. O emissor de ressonância está carregado e pronto. O reator de antimatéria está operando a 150% da capacidade, estabilizado pela fonte de energia Caelestian. Estamos prontos, doutor. E a cápsula de dados? A semente de estrela. Pronta para ser ejetada. Contém todos os seus registros, os dados Caelestian e as especificações do emissor. Está programada para ser lançada 3 segundos antes da ativação do emissor. Sua trajetória a levará para fora do sistema, em direção à Terra. Era a minha garrafa no oceano cósmico. A prova do meu sacrifício. A história de como a luz foi salva. Inicia a sequência de aproximação final, Aurora. Sequência iniciada. Propulsores de manobra ativados. O ponto de não retorno será em 10 minutos. A nave tremeu suavemente quando os propulsores a empurraram para fora de sua órbita estável, em direção à estrela. No holograma central, uma linha vermelha mostrava nossa trajetória de mergulho, uma adaga apontada para o coração de Tau Ceti. Eu não sentia medo. Sentia uma profunda sensação de conexão com a minha nave, que se tornaria minha pira funerária. Com os Caelestians, meus irmãos silenciosos no tempo. Com cada ser humano na Terra, encolhido de frio, esperando por um amanhecer que talvez nunca viesse. Eu era a ponta da lança, o mensageiro, o sacrifício. Os 10 minutos passaram em silêncio. Eu apenas observei a estrela crescer na janela, suas chamas moribundas se agitando como as ondas de um mar de fogo. Ponto de não retorno alcançado, anunciou Aurora. Estamos comprometidos com a trajetória. Não havia mais volta. O poço de gravidade de Tau Ceti agora nos tinha em seu poder. Ative o modo de contagem regressiva manual na minha tela. Eu mesmo farei a ativação final. Um cronômetro apareceu no meu monitor principal, mostrando os minutos e segundos até a entrada na coroa. A nave começou a tremer com mais violência à medida que nos aproximávamos. Alarmes começaram a soar. A temperatura do casco está subindo rapidamente, alertou Aurora. Escudos de calor a 70% da capacidade. Eles vão aguentar o tempo suficiente, respondi, minhas mãos firmes no console. Eu podia ver os detalhes da superfície da estrela agora. Arcos de plasma do tamanho de continentes. Manchas escuras onde a nulastela se alimentava, sugando a vida da estrela. Era como voar para a boca do inferno. 30 segundos para a ignição. O tremor se transformou em uma vibração violenta. A luz na cabine era quase insuportável, mesmo com os filtros da janela no máximo. 20 segundos. Escudos a 90%. Falhas estruturais iminentes. 10 segundos. Eu respirei fundo. Fechei os olhos por um instante e vi o rosto da minha esposa. Eu sorri. 5, 4. Ejetando a semente de estrela agora. Vi um pequeno ponto de luz se afastar da nave, começando sua longa jornada para casa. 3, 2, 1.
Minha mão desceu sobre o painel de ativação. Ativar. Capítulo 10. O momento da ativação não foi uma explosão. Foi silêncio. Por uma fração de segundo, todo o som na nave cessou. O tremor parou. Os alarmes silenciaram. Foi a calma no olho do furacão, o instante em que toda a energia do peregrino, toda a sabedoria dos Caelestias, foi reunida em um único ponto. E então, a nota foi tocada. Não foi um som que eu ouvi com meus ouvidos, mas com todo o meu ser. Uma vibração pura e ressonante que começou no coração da nave e se expandiu para fora. A cabine foi banhada por uma luz azul suave, a mesma luz da interface Caelestian. Eu senti a onda passar por mim, uma sensação de paz e quietude. Lá fora, a transformação foi instantânea e de uma magnificência que nenhuma palavra humana poderia descrever. A luz doentia e amarelada de Tau Ceti mudou. As manchas escuras na superfície da estrela começaram a se dissipar, não violentamente, mas como se uma tinta escura estivesse sendo diluída em água limpa. A coroa irregular da estrela se acalmou, seu brilho se intensificando, mudando de um amarelo doentio para um branco dourado e saudável. A estrela estava acordando. Estava sendo curada, de dentro para fora. A canção do peregrino havia colocado a Nulastela para dormir. A onda de ressonância, visível como um anel de luz azulada cintilante, expandiu-se da estrela a uma velocidade incrível. Ela passou pela órbita dos planetas destruídos, pelo cinturão de asteroides, e continuou em direção ao vazio interestelar. Uma onda de vida, de cura, começando sua jornada de 12 anos até a minha casa. Eu sabia que a nave estava morrendo ao meu redor. Os sistemas estavam falhando um a um. As telas começaram a apagar. A luz azul na cabine tremeluziu e desapareceu, mergulhando-me na escuridão, iluminado apenas pela luz recém-nascida da estrela curada. Aurora, camei no silêncio. Nenhuma resposta. A energia principal havia acabado. O reator estava morto. O emissor havia consumido tudo. Eu estava em um navio fantasma, assim como a Guardiã Silenciosa. A diferença era que o meu sacrifício não havia sido em vão. A vibração voltou, mas desta vez era a agonia final da nave sendo despedaçada pelas forças da estrela. O metal gemeu. Eu ouvi o som de ar escapando em algum lugar atrás de mim. Mas eu não senti medo. Olhei pela janela para a estrela renascida. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu pensei nos Caelestians e em seu presente, sua chave para a próxima canção. A humanidade agora podia cantar. Eu me recostei na minha cadeira. O calor na cabine era intenso, mas eu mal o sentia. Eu fechei meus olhos. A escuridão por trás das minhas pálpebras foi preenchida com a imagem da Terra. Um pequeno ponto azul. Eu imaginei as pessoas olhando para o céu daqui a 12 anos, vendo o sol brilhar um pouco mais forte. Imaginei as colheitas crescendo novamente, o gelo recuando. O universo se lembra, o capitão Caelestian havia dito. Meu nome é Arnaldo Rios. E eu serei lembrado, não como um homem, mas como o primeiro raio de um novo amanhecer. O som final foi o de um trovão, quando o casco finalmente cedeu, e a luz da estrela que eu havia salvado me acolheu em seu abraço ardente. Capítulo 11. A história poderia ter terminado ali, com fogo e silêncio. A morte de um herói solitário no coração de uma estrela distante. Mas a energia, como eu mesmo disse, não pode ser destruída. E a mensagem, uma vez enviada, viaja para sempre. A semente de estrela, a pequena cápsula de dados ejetada nos momentos finais do peregrino, iniciou sua longa e silenciosa jornada. Impulsionada por um pequeno motor iônico, ela se afastou da luz curadora de Tau Ceti e mergulhou na escuridão entre os mundos. Dentro de seus bancos de memória de cristal, minha história estava segura. As equações dos Caelestians, as imagens da Guardiã Silenciosa, minhas anotações, minhas esperanças, meus medos e meu último adeus. Era semente não apenas da salvação, mas de um novo capítulo na história humana. Um em que soubemos, sem sombra de dúvida, que não estávamos sozinhos. Enquanto isso, a onda de ressonância continuava sua expansão. Era uma esfera de cura em crescimento, invisível a olho nu, mas fundamental em seu efeito. Ela se movia na mesma velocidade que a praga, mas em vez de consumir, ela restaurava. Era o antídoto seguindo o veneno. Na Terra, os anos seguintes foram os mais sombrios. A sombra fria se aprofundou. O sol ficou mais fraco. O gelo avançou, cobrindo cidades e nações. A humanidade se encolheu em cidades subterrâneas e habitats aquecidos geotermicamente, lutando pela sobrevivência, olhando para um céu cada vez mais escuro. A esperança era um recurso escasso.
A missão do peregrino foi relegada a uma lenda, um sacrifício fútil de uma era passada. Mas alguns continuaram a ouvir. Radiotelescópios, protegidos sob cúpulas de gelo, permaneceram apontados para Tau Ceti, esperando por um sinal que nunca veio. Eles não procuravam por mim, mas pela cápsula de dados. 12 anos. Para a semente de estrela, foi uma viagem através do silêncio. Para a humanidade, foi uma vida inteira de luta. Então, um dia, um técnico sonolento em um posto de escuta na Antártida quase derrubou seu café. Um sinal. Fraco, quase indistinguível do ruído de fundo cósmico, mas inconfundível. Um sinal de identificação humano. A mensagem da semente de estrela chegou. A revelação foi como um trovão. A história de Arnaldo Rios, dos Caelestians, da Nulastela e da cura se espalhou pelo que restava da civilização humana como um incêndio. A descrença deu lugar à admiração, e a admiração a uma onda de esperança renovada. Eles sabiam o que estava por vir. Eles sabiam que a onda de cura estava a caminho. Os cientistas confirmaram. Observando estrelas distantes que estavam no caminho da onda, eles viram o padrão. Uma estrela escurecia e, algum tempo depois, sua luz retornava, mais brilhante do que antes. A onda era real. Estava vindo. A humanidade começou a se preparar, não para o fim, mas para o renascimento. A notícia deu a eles a força para suportar os últimos e mais frios anos. Eles contavam a história de Arnaldo e dos Caelestians para seus filhos, um conto de fadas sobre um homem que cavalgou até uma estrela moribunda para reacendê-la. E então, o dia chegou. Os sensores detectaram. A onda de ressonância havia entrado no sistema solar. As pessoas saíram de seus abrigos subterrâneos. Vestindo roupas térmicas, elas se reuniram em praças congeladas e em topos de montanhas cobertas de neve, seus rostos voltados para o céu. Eles olharam para o sol pálido e fraco, o sol que mal os aquecia. E eles esperaram. A mudança foi sutil no início. Uma ligeira mudança na cor. Um brilho que parecia um pouco mais quente. Mas então, tornou-se inconfundível. O sol estava ficando mais brilhante. A luz amarelada e fraca estava se tornando um branco dourado glorioso. O calor podia ser sentido nos rostos, mesmo através do ar gelado. Um grito coletivo de alegria ecoou pela superfície do planeta. Lágrimas congelaram nas bochechas das pessoas enquanto elas abraçavam estranhos. O amanhecer havia chegado. Não apenas o amanhecer de um novo dia, mas de uma nova era. A luz do sol, a luz que Arnaldo Rios havia reacendido de um lugar além da morte, banhou o mundo em seu calor. O gelo, o tirano de uma geração, começaria sua longa retirada. A vida, teimosa e resiliente, retornaria. A humanidade foi salva. Capítulo 12. Nos anos e décadas que se seguiram, a humanidade floresceu como nunca antes. A Era do Gelo deu lugar à Primavera de Rios. A gratidão pelo sacrifício de um homem e pela sabedoria de uma raça alienígena perdida tornou-se a base de uma nova civilização global. As nações se uniram, não por medo, mas por um senso compartilhado de admiração e responsabilidade. A tecnologia Caelestian, extraída da semente de estrela, impulsionou a humanidade para as estrelas. Não como conquistadores, mas como alunos. Aprendemos a construir naves que cantavam com o universo, a usar a energia de maneiras que eram limpas e sustentáveis. Tornamo-nos os guardiões do legado Caelestian. A primeira missão interestelar da nova frota não foi para explorar um novo mundo para colonizar. Foi para Tau Ceti. A nave, chamada o Eco, era muito diferente do solitário peregrino. Era grande, elegante, uma fusão da engenharia humana e dos princípios de design Caelestian. Ela chegou a Tau Ceti e encontrou a estrela brilhando intensamente, um farol de vida renovada. E em órbita ao redor dela, eles encontraram a Guardiã Silenciosa. A arca antiga ainda estava lá, um monumento silencioso. A tripulação do Eco a tratou como um local sagrado. Eles não a perturbaram, mas deixaram uma placa em órbita próxima. A placa, escrita nos símbolos dos Caelestians e em todas as línguas da Terra, dizia: "O universo se lembra. Ouvimos sua canção. E agora, nós cantamos com vocês. Obrigado, irmãos." Minha história se tornou uma lenda, contada em todas as escolas, em todos os lares. Eu não era um deus nem um rei. Eu era um cientista. Um homem que foi enviado para a escuridão e, em vez de ser consumido por ela, encontrou uma maneira de acender uma luz. Eles nunca encontraram vestígios de mim ou do peregrino. Fomos consumidos pela estrela, tornamo-nos parte dela. De certa forma, eu alcancei a imortalidade. Eu me tornei a luz que eu tanto amava.
A humanidade continuou a explorar, sempre com a lição dos Caelestians em mente: o conhecimento é a única imortalidade. Encontramos outros mundos, outras maravilhas. Mas nunca encontramos outra forma de vida inteligente. Parecia que os Caelestians e os humanos eram as duas únicas canções na vasta ópera cósmica. Mas a busca continua. Porque se há uma coisa que minha jornada provou, é que o universo está cheio de surpresas. Que mesmo na escuridão mais profunda, pode haver um eco de esperança. Que um único ato de sacrifício pode reacender 1000 sóis. E assim, a humanidade olha para as estrelas, não mais com medo, mas com curiosidade e gratidão. Eles se lembram da sombra fria. E se lembram do homem que navegou até ela e se tornou o amanhecer. Som de um zumbido suave e esperançoso, talvez um coro sutil ou uma nota musical prolongada. Eles me enviaram para a escuridão para encontrar uma resposta. Mas a resposta não estava no que eu descobri, e sim no que decidi fazer com essa descoberta. Não somos definidos pela escuridão que enfrentamos, mas pela luz que escolhemos criar. Me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhuma aventura. E nos comentários, me contem, de qual cidade vocês estão assistindo. Olhem para o céu esta noite. Aprecem o brilho. Ele viajou um longo, longo caminho para chegar até vocês.